Olá, tudo bem? Para vocês que estão entrando. Agora, a nossa conversa com a Suzana Schettini, que é mestre em psicologia clínica na área da família, e ela também é diretora de Relações Públicas da ANGAD, Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Eu sou Adriana Milpizerski, sou voluntária na pasta de comunicação aqui da associação e também atuo atualmente presidente do Grupo de Apoio à Adoção Consciente, que prepara famílias para adoção aqui em Curitiba. Quem vai estar com a gente, então, daqui a pouco aqui é a Suzana. Nós já recebemos algumas perguntas. O nosso tema de hoje é o perfil. Todo mundo que participa, que passa pelo processo de adoção, sempre vai ouvir aquela pergunta, né? Qual é o perfil do filho esperado? Então, o que a gente vai responder aqui são essas questões em relação ao perfil, o que as escolhas feitas pelos pretendentes podem interferir dentro deste processo de adoção. Eu estou vendo que a Renata Paulívia entrou aqui também, do Florescer. A Renata, que também faz parte de uma pasta de trabalho voluntário dentro da ANGAD. Que bom ter você aqui com a gente. Silêncio! Tudo bem? Tudo bom, Renata? Enquanto a Suzana para entrar aqui, quero aproveitar a participação, a presença de você, porque a gente já tem algumas questões aqui em relação a dúvidas das pessoas em relação ao perfil. Você também é psicóloga, responde para a gente o quanto o perfil pode ser determinante no tempo, na nossa espera, para quem está entrando no processo de adoção. Mas antes disso, Renata, vamos explicar o que é esse tal desse perfil para quem ainda não iniciou o processo de adoção? Bom, o perfil é uma escolha que os pretendentes fazem sobre como eles gostariam que o filho fosse. Que sexo, que idade, enfim, se possuem problemas em relação à cor da pele, problemas de saúde, né? Que tipos de problema de saúde a gente consegue administrar ou não na nossa casa. Ele é muito importante que a gente diga a verdade sobre o que a gente quer, independente do tempo de espera, né? E que quando se adota em casal ou em par, que isso seja muito conversado, muito comemorado, no sentido de, olha, é assim que nós queremos. É um trabalho em equipe, ser pai, ser mãe, e nós temos que estar muito alinhados nessa decisão. Né? Ele pode determinar, porque quando as pessoas entram no processo, elas falam muito, demora, quanto tempo para... O quanto que o perfil é determinante nesse tempo até chegar no perfil? Olha, ele é determinante principalmente em relação à idade e à questão de saúde, porque quanto mais nova é a criança, mais tempo a gente espera. Espera porque muitas pessoas também têm interesse naquela idade, naquele tipo de criança, né? Embora hoje a gente já tenha pessoas querendo adotar crianças mais crescidas, de 10, 12, 15 anos, ainda a preferência maior é de crianças pequenas, até 3, 4, 5 anos. Né? Então, como muita gente procura esse tipo de perfil de crianças menores, acaba que a gente demora um pouquinho mais. O que é ótimo, porque a gente pode trabalhar numa preparação continuada e consciente. Né? A gente pode estar sempre renovando os nossos conhecimentos, amadurecendo, né? E nesse tempo que a procura para a chegada do nosso filho acontece. E em relação ao perfil, a gente vê dentro dos grupos de apoio, nas salas de preparação, que pode acontecer uma mudança daquele perfil inicial ao longo. Por quê? Você avalia isso? Veja, a gente vai amadurecendo, né, o nosso projeto. Perdão, me perdi aqui, acho que fiz alguma coisa errada.
Essa mudança acontece porque a gente vai participando dos grupos de apoio, amadurecendo a ideia, conhecendo, convivendo com crianças diferentes do nosso perfil, né? Aqui nós temos o projeto Encontro em Curitiba, que dá a oportunidade de conhecer outros perfis. Então, esse amadurecimento do processo vai trazendo a gente para uma realidade um pouco diferente daquela imaginada. A gente vai trazendo a nossa expectativa mais dentro do real. E muitas vezes o casal consegue perceber que é possível amar e gerenciar os desafios de uma criança um pouco maior. E o que você diria, assim, para quem não sabe exatamente ou tem medo de algumas questões em relação à cor, em relação à idade, em relação a doenças, como resolver essas questões na hora de dizer ali qual é aquele filho que você quer, aquele filho que você tem na sua mente inicialmente condição de aceitar? Eu acredito que o fundamental na escolha do perfil é a gente ser honesto e verdadeiro com a gente mesmo, né? O autoconhecimento, a capacidade que a gente percebe de lidar com dificuldades e desafios referentes à adoção. A gente está aqui numa conversa com a Renata, do Florescer, que é psicóloga, e também é voluntária do Grupo de Apoio à Adoção Consciente, para a gente falar dessa questão do perfil. Você pode mandar suas perguntas. A gente tem também aqui, está esperando a entrada da Suzana Schettini, que também vai participar com a gente dessa conversa de hoje sobre o perfil. E eu queria, enquanto elas se preparam para passar por aqui, saber de vocês um pouco dessa questão do perfil, o que vocês têm de dúvida, o que vocês têm de medo em relação a esse perfil, se vocês já estão habilitados. Falem um pouquinho sobre vocês aqui para a gente nessa conversa. Vai entrar para falar com a gente agora, dando sequência, depois de falar com a Renata aqui. Suzana Schettini, que bom. Olá, tudo bem? Peço desculpas pela demora, mas eu não estava recebendo o seu convite. Recebi agora, neste momento. Na rede é assim mesmo. Que bom. Ou é a rede ou a pessoa que está atrás do telefone, né? Que provavelmente é isso, né? Devo confessar que é a primeira live da minha vida, né? Então, pode ser isso também. Tá para você esse momento, então. Pronto. Peço desculpas, tá certo? Mas assim a gente tem a oportunidade de ouvir a Renatinha, né? Que é sempre um prazer imenso, né? E ela corrobora tudo o que ela falou. Suzana, como a gente deve tratar os medos do perfil? A verdade... Entra, né? Existe muita dificuldade. Até aqui, ó, já tem uma participação, fala, meu perfil de 0 a 1 ano não está habilitada. Em relação ao perfil, quando se trabalha uma idade ainda de bebê, de criança pequena, como que a pessoa tem que estar preparada para essa espera? Bem, na verdade, essa questão do perfil, minha gente, é bastante delicada, né? Entram aí muitas questões psicológicas, né? O perfil tem a ver com os nossos limites psicológicos. Somos todos diferentes, não é? Temos os nossos desejos, as nossas possibilidades, as nossas condições psicológicas, não é? Então, a questão do perfil, como a Renata falou, tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem amadurecida, não é? Muito bem debatida quando é um casal, né? Os dois têm que estar de acordo, né? O perfil representa o meu desejo, representa o meu sonho, a minha fantasia. Não é? Então é muito natural quando os pretendentes entram na adoção ou começam a pensar em adoção, eles pensarem numa criança menor, né? Porque é natural. Em geral, se nós olharmos as estatísticas, né, a grande maioria dos nossos pretendentes são pessoas que não conseguem gerar.
não é? Que não podem ter as suas crianças pelas vias naturais. Então, entram no processo de adoção. Então, é muito natural, num primeiro momento, quando a pessoa ainda não estudou, não amadureceu, não se familiarizou com o contexto adotivo, ela desejar uma criança, porque aquela criança vai atender, digamos, ao desejo dela, não é? De ter uma criança pequena, de passar pelo processo todo, né? Então, nós precisamos ser fiéis ao nosso desejo e à nossa possibilidade, né? Nós jamais podemos convencer alguém a mudar um perfil, isso é temerário, não é? Eu fico muito preocupada quando eu escuto algumas conversas assim, não, eu já estou habilitada há 3 anos e o meu perfil é para 1 a 3 anos, eu vou mudar o meu perfil para 5 anos. E à medida que o tempo passa, as pessoas vão mudando este perfil para que a criança chegue mais rápido. Isso, pessoal, não pode ser dessa forma. Quando nós mudamos um perfil, nós precisamos compreender que nós precisamos, antes da mudança desse perfil, mudar também o nosso sonho, o nosso desejo, entender que aquela criança que virá, ela será diferente. Não é? Ela não será aquela criança que nós sonhávamos. Então, muitas vezes eu vejo que essas mudanças são feitas muito intempestivamente, na linha da ansiedade, porque demora muito, né? A ansiedade também é natural, né? E eles vão mudando, vão ampliando esse perfil, e depois chega a criança, acontece a surpresa, porque no sonho ainda estava aquela criança pequena, e aquela criança que vem é a criança maior, com todas as demandas de uma criança maior. Então o perfil, ele realmente, ele é assim, uma questão muito, muito importante, tem que ser muito pensado, né, pessoal? Tem que ser muito amadurecido isso, né? Nós grupos de apoio à adoção, eu costumo dizer que nós somos espaços gestacionais, porque é no grupo de apoio à adoção que nós vamos amadurecendo essas questões. As pessoas vão aprendendo sobre esse universo adotivo, vão vendo outras possibilidades, né? E muitas pessoas, após ver as possibilidades, após assistir as histórias de outras famílias, elas vão entendendo, vão compreendendo que elas podem fazer uma alteração de perfil. Então, a alteração de perfil ela só pode acontecer se eu realmente estou amadurecida com a minha decisão, convencida de que realmente eu posso mudar. Jamais mudar porque eu quero agilizar, né? Então, realmente nós precisamos assim entender que a adoção é um caminho diferente, não é? A adoção é um caminho tão bom quanto a biologia. Eu sou mãe biológica, né? Eu nem gosto de dizer isso, né? A gente diz isso como fator histórico, né? Tenho filhos adotivos e tenho filhos biológicos, e posso garantir para vocês, filhos são filhos a partir do momento que eles se transformam em filhos, não é? Gerar crianças não nos torna pais. Pais são questões afetivas, né? Então, vejo aqui perguntas, não é? As pessoas perguntando, meu perfil é para 2 irmãos. Esta é uma questão, assim, para 2 crianças, que também tem que ser pensada, né, pessoal? Eu vejo assim, não, eu vou colocar 2 crianças porque vem mais rápido, né? Veja, não é um pacote. Outro dia eu escutei uma pretendente, não, quem cria 1, cria 2. Sim, cria 2. Mas veja, 2 crianças são 2 pessoas, 2 personalidades, provavelmente estarão em estágios diferentes do desenvolvimento, têm temperamentos diferentes, demandas diferentes, não é? Então, se eu estou aberta para 2 crianças, eu tenho que ter espaço na minha vida, condições psicológicas, resiliência para 2 crianças. Né? Então, o que eu vejo acontecendo? Né? Às vezes eu recebo 2 crianças, é muito trabalho, essas crianças não se comportam, as crianças são culpabilizadas, não é, pessoal? Não pode ser dessa forma, né? Nós, os adultos, é que vamos adotar, que decidimos pela adoção. A criança não pede para ser adotada. Então, nós é que temos que ter a maturidade, a resiliência, não é, de dar conta do recado. Ou então, a gente não pode dar o passo maior do que as pernas. Então, cada perfil é uma história diferente, né? Tem que ver o que eu posso fazer, né? Dentro da minha condição,
né? Se nós olharmos a sociedade, tem pessoas que não estão abertas nem ao mesmo para adoção. Né? Elas não aceitam um filho que não é gerado, né, da sua natureza. Eu atendo no consultório, como você falou, não é? E há um tempo atrás atendi uma moça, ela já tinha um filho e ela queria um segundo filho, ela já tinha uns 43 anos, ela tentou e não conseguiu, fez várias inseminações, e um dia, assim, muito timidamente eu sugeri, você não pensou em adoção? Ela disse, de jeito nenhum, eu quero o meu filho, como se o filho adotivo não seria filho dela, né? Então, nós temos que entender os nossos limites, não é? As nossas possibilidades. Então, isso entra no perfil. Tem até o comentário da Renata, aqui do Florescer, que estava com a gente um pouquinho antes de você entrar. A Renata, ela tem um trabalho aqui em Curitiba que a gente chama de pós-adoção, né? Que é aquele acompanhamento dos pais quando as crianças já estão em casa. Nós temos aqui em Recife também. Em todo o Brasil, a gente encontra muitos grupos que fazem trabalho, que é muito importante e necessário. E como ela falou, mudar o perfil por ansiedade, de forma não pensada, coloca muito em risco dessa adoção, né? E além do que você falou, dessa questão do que, infelizmente, é muito comum mesmo a gente ouvir essa pergunta, se eu colocar 2 é mais rápido, se aumentar a idade chega antes, tem uma outra questão em relação ao perfil, que é quando a família extensa começa a interferir no perfil, né? Aí eu escolho isso porque é a minha mãe, porque é a minha avó, porque é a minha tia, porque os meus amigos. Enquanto que na hora de criar, acho que quem vai criar é o pai e a mãe, né? Então, o que você diria em relação a isso? Como trabalhar essas pessoas ao nosso redor, quando a gente está pensando nesse filho que está vindo, para que essa interferência ela não seja prejudicial à construção dessa família? Na verdade, quando nós decidimos pela adoção, a adoção também significa uma gestação, não é? As pessoas, eu vi aqui umas pessoas comentando que demora muito, não é? Então, quando nós nos tornamos pais pela biologia, nós temos aí 9 meses, não é? A partir do momento em que a pessoa engravida. Nestes 9 meses, também a família engravida. E ela passa a participar dessa gestação. Fantasiando, não é? Como será esse menino, essa menina? Aí tem aquela torcida que quer menino, tem aquela torcida que quer menina. Eu nesse momento, estou assim na expectativa que a minha filha mais velha está grávida. E daqui a uma semana eu saberei se é um menino ou uma menina. E eu penso, né? Será que é uma menina? Será que é melhor um menino? Então, isso é muito natural. Né? Na adoção acontece uma coisa parecida. Então, quando nós engravidamos pelas vias biológicas, nós não podemos escolher perfil. Né? Até tem na ciência agora, né, aquela possibilidade que algumas pessoas pagam horrores, não é, para escolher o sexo, né? Mas normalmente nós não escolhemos o perfil. A criança vem do jeitinho que ela pode vir, né, como Deus manda, né? Às vezes até nos surpreende, não é? A fisionomia vem um pouco diferente, porque o DNA vai trazer lá de muitos anos atrás características que nós nem temos assim no nosso lado, na geração atual. Então, a família, ela tem que participar da gestação adotiva, né? E ao longo do nosso tempo de espera, nós vamos conversando com essa família. Então, o desejo é do papai e da mamãe, ou da mamãe, né? Ou das mamães, ou dos papais. O desejo é dos adotantes. Então, nós temos que trabalhar com as nossas famílias sobre o nosso desejo, né? E sermos firmes, né? Firmes não significa sermos grosseiros, né? Sermos rudes, não é? A gente coloca a vontade da gente. Não, nós decidimos que nós queremos uma criança de 5 anos, porque eu não me vejo mãe de uma criança pequena e eu quero uma criança de 5 anos. Lá a tia vai dizer, mas uma criança de 5 anos já vem com uma história, ela já vem com maus comportamentos. Aí vocês podem dizer para essa tia, todas as crianças vêm com uma história, nova também é uma história, né? Então não existe sem história, nem na biologia, né? O bebezinho, quando ele vem, ele
já vem com inscrições psicológicas importantes. Eu lembro quando engravidei a primeira vez, a minha primeira filha foi biológica, a empresa onde ela entrou em teste de falência, eu tive muitas ansiedades nesta minha gravidez. Se a minha filha chorou, sim, aos primeiros tempos, porque ela veio com aquelas inscrições que eu nutri durante a minha gestação. Então, a criança adotiva também. O que nós sabemos? Se ela pudesse ter ficado com a sua mãe biológica, não é? Ela teria ficado lá com a mãe biológica, porque provavelmente essa mãe biológica, ela não pode, ela está impossibilitada por alguma razão, por razões psicológicas, por razões de drogadição, alcoolismo, enfim, por ser muito jovem. Então, esta que veio para adoção, ela sempre veio, né? Ela já vivenciou dentro das coisas. Então, jamais nós vamos adotar alguma... E as pessoas perguntam, o que é mais fácil, Suzana? O que dá menos trabalho? O bebê ou a criança maior? Lamento informar, né? Aliás, não é uma lamentação, uma realidade, não é? Todas as crianças dão trabalho. Não existe em qualquer área. São trabalhos diferentes, não é? Muito trabalho. Todas. Não é? Então, eu sempre digo para os nossos pretendentes aqui, quer ter trabalho, não pode se aventurar a ter filhos. Afinal, ter filhos é uma aventura, eu costumo dizer assim, é uma grande aventura, não é? Porque eu me encaminho para essa aventura, eu não sei o que vai me acontecer, eu me preparo muito bem, não é? Mas sempre haverá aquelas situações, né, para as quais nós não estávamos preparados. E para isso, novamente, né, vamos puxar a brasa para o nosso assado. Eu moro no Nordeste, mas eu ainda puxo a brasa para o assado, né? Para o churrasco. Vamos puxar a brasa para o assado nos grupos de apoio à adoção. Né? É lá onde eu tenho que ir, se há um grupo de apoio à adoção na minha cidade, quando eu recebo as minhas crianças, para que eu possa aplacar as minhas ansiedades, para que eu possa ser ajudada, não é? Neste pós-adoção, que será sempre uma surpresa e vai trazer assim muitos conteúdos para os quais certamente eu não estarei preparado, sabe? Sempre tem novidade, né? E surpresas. Não é tão interessante isso, porque por mais preparados que nós estejamos, pessoal, e eu sempre recomendo, o preparo não deve parar. Não se restringam aquelas reuniões obrigatórias, aquele curso obrigatório, isso é muito pouco. Quanto mais preparo, quanto mais oportunidade vocês tiverem, melhor para vocês. Vocês só vão entender isso quando as crianças chegarem. Quando vocês se depararem com as situações do dia a dia. Veja, quando a criança chega, é que inauguram-se os pais. Às vezes nós achamos que nós somos de determinado jeito, não é? Mas, de repente, aquela criança faz tanta birra, tanta birra, tanta birra, e eu nem sabia que eu era tão impaciente, não é? Que eu sentia tanta raiva, que eu não tinha condições. Ai, que vontade de dar umas lapadas. Não é? Então, nós só vamos nos perceber pais, pessoal, sendo. Né? Então, todo o preparo que vocês puderem ter, tenham. Não percam tempo. Não percam oportunidades. Tem tanta coisa. Agora, isso que a gente está fazendo agora, né, que eu levei um tempão para entrar, por pura incompetência minha, é um presente, né, para quem está assistindo, né, para preparar vocês melhor, não é, para que vocês possam refletir, né? Então, preparo do casal, da família também, não é? A gente vai preparando essa família, mesmo aquele tio lá, adoção, meu Deus do céu, vão comprar problemas, exatamente o que eu ouvi, né? Que eu me tornei mãe adotiva depois de ter sido mãe biológica. Meu irmão me disse: por que você quer adotar? Você já tem filhos, não precisa. Vai comprar problemas. A gente sempre ouve isso, né? A torcida do contra. Então, nós temos que nos fortalecer,
né? Quanto mais nós nos preparamos, quanto mais nós refletimos, quanto mais nós participamos de grupos de apoio à adoção, quanto mais vídeos nós ouvimos, lives nós assistimos, mais preparados, mais seguros, mais tranquilos nós estaremos também, né? Inclusive para escolher o nosso perfil, não é? Então, é por aí. A chave é preparo, não é? Para a gente fazer a coisa direitinho. E algo que a gente incentiva muito nos grupos de apoio, né, Suzana, é que as pessoas levem as famílias também para as salas de conversa, para as palestras, para os encontros. Já tem uma madrinha para o filho desejado, as avós, as avós, os primos, onde tem espaço para as crianças, para que esse convívio comece a acontecer, para que as pessoas ouçam os depoimentos, essas conversas que nós estamos tendo agora aqui, a gente abre de forma pública, justamente para que as pessoas que convivem com famílias adotivas tenham esse acesso. Esse preparo, ele é um preparo que tem que acontecer junto, é mais difícil se as perguntas vierem quando a criança estiver em casa já, e eu vou dizer para vocês que eu tive uma experiência assim com o meu primeiro filho. Se o meu pai me respeitou muito, mas ele deixou muito claro que ele não queria dentro das minhas escolhas, e veio exatamente o que ele disse que ele não queria como neto. E o dia que eles se conheceram, eu tremia, eu pensava, meu Deus, como é que vai ser? É meu pai, é meu filho. E o meu pai, minutos depois, ele olha para minha mãe e cochicha, meu Deus, esse filho dela, não vejo diferença. No primeiro encontro. E depois ele faz uma declaração muito bonita no meio de toda a família, dizendo de como ele se sentiu, como essa chegada mudou a vida dele. Então, por isso que é importante a gente fazer esse trabalho, as pessoas buscarem os grupos de apoio na sua cidade, no site da angaad.org.br. Existe lá um espaço onde você pode procurar na sua cidade onde está esse grupo de apoio. Você certamente, naquela lista toda que está lá, as pessoas vão receber vocês muito bem onde quer que vocês estejam. Não é, Suzana? Isso é muito importante, muito importante. Exatamente. O que a gente precisa pensar, não é, Adriana? Preconceito, né? O que é o preconceito? Preconceito é o conceito que eu faço antes de conhecer. Então, nós estamos nos preparando para a adoção. Então, nós estamos desmistificando a adoção, aprendendo sobre a adoção. A nossa família não. Então, nós temos que dar oportunidade também para a nossa família, porque fazendo isso, nós estamos preparando o caminho para o nosso filho, ou os nossos filhos, não é? Para que eles possam também olhar diferente, né? Então as pessoas, elas realmente, quem tem preconceito é porque não conhece, não é porque realmente não tem um contato com a história da adoção, não é? Ela não tem a vivência da adoção, né? Só entende a adoção quem tem a vivência, né? Então aos pouquinhos as pessoas vão quebrando as resistências, e é tão interessante, em geral os avós ficam com muito medo, não é? A minha mãe também tinha muito medo, né? Não faça isso, não adote. Né? Na época, quando adotei Matheus, que é o filho mais novo, eu estava sozinha, estava divorciada, e a minha mãe me disse naquela época, Suzana, por que tu quer um filho? Vai fazer outra coisa. Olha, minha mãe falando, vá namorar, arruma um marido. Já pensou? A dona Lore, né, que Deus a tenha, já faleceu, né? Disse, mãe, eu não quero casar, eu quero adotar. E pronto. Depois, quando chegou o bebê, e ela viu aquele bebê, e ela teve no colo as minhas filhas, né, que biológicas. Vó, tu não disse pra mãe não adotar? Tu disse pra mãe fazer outra coisa, viajar e casar? Tu disse que tu não queria neta adotiva. Ela disse, mentira. Ela nunca aceitou tinha dito isso, né? Então é o desconhecimento, né? A gente não pode também como eu digo assim, sermos muito rígidos com a família, nós temos que dar a eles o tempo. Né? E também é verdade, não se deixar influenciar, né? Com muitos comentários negativos. Né? É por aí. E né, Suzana? Atrás dessa família, dessa avó, também tem uma Veja avó. Que a família do meu esposo são orientais, eles não aceitam a adoção. Diferente.
A gente está tendo aqui uma interferência, Suzana, Cortou a sua fala, não escutei. Acabou interferindo. Então, Adriana? Suzana, a gente está aqui finalizando essa conversa, a gente está com uma interferência aqui na rede, mas pensar também quando a Suzana fala, né? Que pode exigir da família, até porque tem uma avó que tem um desejo também de ser avó de um jeito, um tio ser tio de um jeito, e eles também pensam no perfil daquele que eles estavam desejando, né? Suzana, a gente tem uma pergunta aqui que eu vou deixar a gente gravar um vídeo e responder lá no nosso IGTV, que é a pergunta de quando e como eu posso mudar o perfil, tá? Essa resposta a gente vai dar para vocês, a Suzana vai gravar um vídeo e a gente vai deixar para vocês em breve lá no IGTV. Quero agradecer a participação de vocês, muito obrigada pela paciência de vocês e pela disponibilidade com esse vai e vem de sinal. Eu aqui no sul do Brasil, a Suzana lá para cima, nós de todos os cantos do Brasil aqui fazendo esse mutirão para trazer essa informação para vocês. E nos vemos na semana que vem. Muito obrigada. Que bom ter a companhia de vocês e principalmente a paciência nesse nosso desenrolar das redes. Obrigada pela companhia, Suzana. Que bom ter você aqui. Obrigada por participar com você e te ouvir nessa sua primeira live aqui com a gente, de muitas que virão aqui na Angad. Muito obrigada, Suzana, por compartilhar todo esse conhecimento. E também obrigada a Renata